Meus amados irmãos, parceiros do canal, graça e paz da parte do Altíssimo Deus possa estar na tua vida, no teu relacionamento conjugal, bem como também familiar. Como sempre temos falado, a instituição casamento foi criada pelo eterno Deus no Éden. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz assim: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Já aí no versículo que nós lemos, nós temos o princípio da liderança. Qual é? O próprio homem. Nós observamos na palavra de Deus, e principalmente na instituição casamento, que existe dois pilares importantes: o homem e a mulher. Porém, o homem ele é o líder da família. Agora a pergunta que eu faço: como você tem liderado o teu casamento, a tua família? Porque existem alguns princípios na palavra de Deus que nos norteia, principalmente na instituição casamento, para que o homem venha liderar de uma maneira que engrandeça e enalteça o nome do Senhor. O tema que eu trago hoje é: marido, liderem suas esposas em amor. É muito importante nós logo entendermos a princípio que no tema tem um princípio já do amor. A liderança do marido sobre a esposa e sobre os filhos deve ser baseado no amor. Para isso nós estaremos trazendo um versículo da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, aliás, em Éfeso, capítulo 5, verso 23. Enquanto você procura na Bíblia, eu quero fazer um convite especial a todos quantos estão nos assistindo pela primeira vez. Faça aí a tua inscrição no canal, se torne parceiro do canal. Depois de fazer a inscrição, ative o sininho em todos para receber as notificações. Aí você vai tomar duas atitudes importantes, que é deixar aí a tua curtida, acompanhando aí o comentário. O comentário é de suma importância, se você entendeu, se você concorda ou não concorda. Muito bem, para você que ainda não é parceiro do canal, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira, faço parte de uma comissão da CEADEMA chamada Comissão da Família, trabalho com palestra para casais e também para aconselhamento para casais e para a família, debaixo da graça do Altíssimo Deus. Muito bem, sem mais delongas, vamos logo aqui para o versículo. Em Éfeso, capítulo 5, verso 23, diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher. Agora existe uma vírgula e é muito importante nós atentarmos agora para o próximo passo. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Percebemos aqui que existe um exemplo a ser seguido. A liderança do marido ela deve estar pautada dentro dos princípios da palavra de Deus, seguindo o exemplo de Cristo Jesus como líder da igreja. Aí tem vírgula, sendo ele próprio salvador do corpo. O versículo que temos colocado aqui, para muitos tem sido discussões. Porque muitos, por causa dessa orientação, rotulam-nos de machista, principalmente as feministas. As feministas, se elas pudessem, elas tirariam esse versículo da palavra de Deus. Elas tirariam esse versículo da Bíblia. E algumas servas de Deus dentro da igreja também faria o mesmo. Até porque alguns homens, alguns esposos não têm entendido da maneira correta os princípios da palavra de Deus no aspecto da liderança. Muitas das vezes ele é um ditador, ele parece um Hitler dentro de casa, e nós iremos falar sobre isso, né? Infelizmente, muitas mulheres cristãs, se pudessem, tiraria esse texto da palavra de Deus por se sentirem inferior. Se sentirem inferior porque às vezes o esposo faz com que ela se sinta inferior. Mas jamais foi o desejo do apóstolo Paulo trazer isso para as mulheres. Nunca foi o desejo do apóstolo Paulo. No Novo Testamento, a palavra cabeça denota autoridade e proteção. Nós não estamos a falar de autoritarismo.
mas de autoridade e proteção. Na palavra cabeça, com certeza não há escrito aí controle, mais de que autoridade e proteção. Ou seja, o que está aí é proteção e autoridade, e não controle. A palavra controle, tal como Cristo tem essa primazia sobre a sua noiva, que é a igreja. Ou seja, se Cristo é o cabeça da igreja, que é a noiva dele, o homem é o cabeça do casamento e da família, que é a esposa e os filhos. E isso nós precisamos entender com muito cuidado. Não há aqui nenhuma afirmação que o marido deve tratar suas esposas como objeto e possessão. Muitas das vezes até mesmo como escrava. Jamais. O apóstolo Paulo não dá essa ideia ao marido dele tratar a esposa como se fosse um objeto, como se fosse uma possessão, algo dele, posse dele. Jamais. Nunca Deus quis isso para a questão da liderança do homem no casamento e na família. Pense muito bem no que eu estou a falar, homem de Deus. Porque muitas das vezes as mulheres se sentem inferiores, muitas das vezes as mulheres questionam esse versículo da palavra de Deus, porque muitos homens não estão entendendo da forma que Paulo está passando para ele. Por exemplo, a orientação de Paulo ao marido é que o homem e mulheres são iguais diante de Deus, porém existe um líder. São iguais, porém existe um líder. Por exemplo, se nós lermos em Gálatas capítulo 3, verso 28, diz assim: não há judeu, nem grego, escravo e nem livre, homem e nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. Todos nós, tanto o homem como a mulher, somos um em Cristo Jesus. Porém, Deus instituiu a instituição casamento e colocou um líder. Mas esse homem que é o líder do casamento, que é o cabeça da mulher, Deus não está colocando ele como um ditador. Deus não está colocando ele como um Hitler, como que a mulher fosse posse dele, objeto dele, escrava dele. Não. Jamais existe isso na palavra de Deus. É muito importante os esposos saberem que o papel do marido é liderar em amor, tal como Cristo lidera a igreja. Preste bem atenção que Cristo lidera a igreja baseada no amor. Ou seja, assim como Cristo ama a igreja, o homem, o esposo deve amar a sua esposa. E o amor de Cristo, eu já falei no vídeo passado, o amor de Cristo pela igreja, ele é provedor, protetor e sacrificial, né? Sacrificial. Olha aí, Éfeso, capítulo 5, verso 25, diz assim: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A pergunta que eu te faço, líder da família, cabeça da mulher: tu tem te entregado pela tua esposa? Tu tem feito tudo pelo teu casamento, pelo bem-estar da tua esposa? Porque tudo que Cristo fez foi pelo bem-estar da igreja. E esse mesmo princípio deve estar na pessoa que contraiu o matrimônio, que tem compromisso com Deus em relação para com a sua esposa e para com a sua família. Mais uma vez repetindo: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Da forma que Cristo amou a igreja, você precisa amar sua mulher. Eu falei no vídeo passado que nós colocamos que é um amor protetor, um amor provedor, um amor que não pensa em si mesmo. Preste bem atenção: se Jesus pensasse em si mesmo, ele ia morrer na cruz do Calvário pela igreja? Não. Ele não pensou nele, ele pensou na igreja. É o mesmo sentimento, é o mesmo amor. Você não pode, líder, pensar em ti mesmo. Tem que pensar na tua esposa, no bem-estar dela e da família. E diga-se de passagem que ele ainda diz assim: e a si mesmo se entregou por ela. Você tem se entregado para a tua esposa no aspecto de respeitá-la,
ser fiel a ela. É isso daí que é liderar, né? Um líder do tipo de Cristo não é um tirano, um ditador que todos obedecem cegamente por meio de não respeitar, por meio de ter medo. Segue. Tem muitas mulheres que estão seguindo o esposo, obedecendo a ele com medo. Prisioneira. Não está escrito como na palavra de Deus, vai mulheres submeter a vosso marido no Senhor. A submissão da mulher, primeiro, ela tem que ser a Cristo. Quando a mulher se submete verdadeiramente a Cristo, ela vai se submeter ao marido. Você não precisa impor essa submissão à sua esposa. Ore a Deus, para que ela reconheça os princípios da palavra de Deus e se submeta a Deus, e consequentemente ela vai se submeter a ti. O papel do marido como líder não é excluir de forma alguma o diálogo, a comunicação, o respeito, a fidelidade, o comprometimento para com a esposa, a qual ele é o cabeça. Não! Ele tem que entender isso. Em Éfeso, capítulo 5, verso 21, diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Tu acha também que o homem não pode se sujeitar à sua esposa quando ela dá uma opinião que é verdadeira? Olha esse princípio aqui. Está dizendo, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. A liderança do marido no seu casamento sempre deve ser fundamentada no amor e no temor do Senhor, no sacrifício, como Cristo se sacrificou à igreja. Jamais um amor egoísta, um amor que só pensa em si mesmo, né? Temos que pensar sobre isso. Você que é líder da família, muitas das vezes o esposo, a mulher, a esposa, ela está muitas das vezes coagida, temente não a Deus, mas teme ao marido pela imposição que o marido coloca sobre ela. E isso não é de Deus. O amor do marido pela esposa deve ser purificador, oposto ao pecaminoso, que debilita a moral e macula a instituição casamento e principalmente o leito. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 4. Venerado, em outras versões, abençoado, seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Porém, ao que se dão à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. Tu tens sido fiel à tua esposa? Eu já tenho falado aqui, tem um vídeo no canal que são as 3 maldições do casamento. Dá uma olhada nessa questão aí, porque tem muito esposo que quer que a esposa seja fiel a ele, mas ele está sendo infiel a ela, né? Por exemplo, o amor deve ser um amor prestativo. Cada marido deve procurar viver o seu papel segundo o modelo do amor de Cristo, para que seu casamento seja um exemplo, tanto na igreja como na sociedade. Como é que você tem se comportado, homem de Deus, como cabeça da tua esposa e líder da família? Tem sido um ditador? Ou tem pego a figura de Cristo Jesus? Um amor sacrificial, um amor que não é egoísta, um amor protetor, provedor, um amor contínuo, a cada dia amando a sua esposa? Se é assim, você está de parabéns. Que o Deus eterno te abençoe, te proteja e te guarde. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Nos ajude aí a divulgar o canal.